Lá vai eu fazer aquela sequência de vídeos, mas é porque eu não quero deixar o canal aqui parado, então que Deus venha te abençoar, que você venha me entender, tá bom? Gente, esses dias eu estava refletindo sobre uma coisa e eu quero trazer essa reflexão aqui pra você, porque talvez você precise ouvir isso. E eu quero dar um título aqui pra essa reflexão, que é assim: está doendo porque agora você tem vida. O Senhor começou a me fazer refletir porque eu, gente, às vezes converso com Deus e eu sou aquela pessoa que eu sou muito sensível, eu sou muito emotiva. O Senhor tem trabalhado muito nas minhas emoções, o Senhor tem cuidado muito de mim, eu não tenho dúvida disso. Porque eu sei que se não fosse o Senhor, eu já teria caído em depressão, já teria caído em crise de ansiedade, porque eu já passei por isso, tá bom? Eu sei que o Senhor tem me blindado de muitas coisas. Mas eu comecei a perguntar ao Senhor, porque eu tenho a impressão de que depois que eu me converti, a vida não ficou mais fácil, não. Vou ser sincera pra você. Parece até que algumas situações que eu sentia pioraram. Só que o que eu vejo diferente é que o Senhor tem me sustentado. E aí eu comecei a falar com o Senhor sobre isso. Falando, Senhor, parece que antes de eu me converter, a vida não era tão complexa, sabe? Eu até tinha as minhas confusões, mas a vida não parecia tão complexa. E aí o Senhor começou a me mostrar, na verdade, que eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Eu não sabia para onde ir. Então, qualquer caminho para mim estava bom, estava ok. E depois que eu me converti, o Senhor trouxe vida ao meu coração. E eu tenho noção disso porque hoje em dia eu tenho sonhos, gente. Eu tenho desejo de realizar grandes coisas. E eu não digo coisas materiais não, que minha mente já está muito para outro lugar. Mas eu comecei a entender que dói mais quando a gente tem vida. Um bicho morto, a gente pode chutar, pode fazer alguma coisa com ele e não vai sentir nada. Mas um ser vivo, se a gente fizer alguma coisa, ele vai mostrar alguma reação. E isso acontece dentro da gente também. Antes de ter o Senhor Jesus, a gente estava morto nos nossos próprios pecados. A gente até tinha sofrimentos, mas a gente cobria com outros pecados e às vezes até se alimentava daquilo mesmo, daquela sujeira. E aparentemente parecia que tudo estava tranquilo porque a gente nem sabia para onde estava indo. Só que quando o Senhor vem uma avalanche dentro de nós, que a gente começa a enxergar. Os meus olhos antes não enxergavam o que eu enxergo hoje. E eu comecei a perceber que agora eu tenho vida. E quem tem vida vai sentir dor. Quem tem vida vai conseguir analisar melhor a situação e pensar, meu Deus, Jesus, o Senhor precisa voltar. Jesus, quando o Senhor volta? Vai ter esse temor, esse tremor dentro do ser. E é porque a gente tem vida. A Bíblia diz que no fim dos tempos, a igreja do Senhor vai chorar, a noiva do Senhor vai clamar, pedindo Maranata, a hora vem. Às vezes a gente lê isso e a gente pensa que é um motivo de alegria, né? É um motivo de alegria o Senhor vir, mas a circunstância, o ambiente que o Senhor virá vai ser um ambiente de dor, um ambiente de tristeza, porque vai ter guerra, nação contra nação, como a gente já tem visto, né? A gente vê aí em Israel, Ucrânia, são tantas coisas, sabe? E às vezes a gente fica desligado disso. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas naturais, a gente não percebe que o Espírito Santo tem chorado dentro da gente. E por isso que às vezes a gente pensa que agora dói mais, que agora é diferente, que antes não parecia ser tão difícil, tão complexo, mas é porque agora a gente tem vida. E muitas vezes o Espírito Santo, ele clama dentro de nós, porque ele sabe que ele pode nos usar e ele quer nos usar para salvar outras vidas. Então fique atento, se o Senhor tem te feito sofrer, e eu não te digo que o Senhor, ele deseja que a gente sofra, mas o Senhor permite, tá bom? O Senhor traz o sofrimento sobre nós porque Ele quer abrir nossos olhos. O Senhor, Ele quer nos usar para salvar outras vidas. E muitas vezes a gente está desligado e aí o Espírito Santo chora, o Espírito Santo clama dentro de nós. Então se você tem o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Então comece a analisar o que o Senhor quer fazer da sua vida. O que o Senhor quer fazer de você, sabe? Porque o Senhor, Ele inclui nas ações que Ele traz sobre nós, salvar outras vidas. E a gente precisa estar atento a isso. Porque a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor virá. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai embora dessa terra. A gente não sabe.
Agora eu vou até entrar na parte cognitiva. O nosso cérebro muitas vezes ele não traz a noção sobre nós de mortalidade para que a gente consiga viver, porque se a gente pensasse, refletisse todo dia sobre isso, a gente ia ficar desanimado, tá bom? Porque a gente ia pensar, ai, mas eu vou morrer mesmo. Então o cérebro mesmo, ele não permite que isso aconteça. Mas olha, deixa eu te dizer, se o Senhor não voltar, a gente vai passar pela morte física, tá bom? Então, que o Senhor venha falar ao seu coração, que muitas vezes Ele tem te feito sofrer um pouquinho mais, porque Ele quer resgatar vidas que estão ao seu redor, que talvez só você vai ter contato. E Ele tem te mostrado, através do Espírito Santo, através do clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele se move através de nós, Ele chora através de nós, para que a gente venha ficar atento. Ele quer nos mostrar que Ele precisa resgatar vidas. Tem vidas precisando ouvir do amor de Deus, ouvir a respeito de Jesus. E deixa eu falar uma coisa para você, porque às vezes as pessoas têm a percepção que com a internet todo mundo já conhece Jesus. Não, gente, tomem bastante cuidado com isso. E eu dou um exemplo meu, porque eu só ouvi falar de Jesus na vida adulta. Assim, a história mesmo de Jesus, o plano de salvação, foi só na vida adulta. E depois eu fui correndo atrás. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que existia Deus, que eu ouvia na escola mais ou menos. Existia Jesus, Maria, era algo meio confuso assim, e porque eu era de escola católica. Só que eu nunca tinha ouvido falar que tinha um plano de salvação pra gente, que tem um plano de salvação. Então, que se você sabe, se o Senhor tem colocado a palavra no seu coração, ministre ela. Quando você pensar assim, essa pessoa aqui bem que podia ouvir de Jesus, hein? Bem que eu podia falar algo com ela, é o Espírito Santo falando para você falar. Não tenha medo, não seja covarde, fale de Jesus para as pessoas estão necessitadas. Quantas vezes eu já precisei de uma palavra e eu via pessoas que pareciam ser cristãs e eu pensava, ela podia falar alguma coisa comigo, podia me dar um abraço. E eu não tive isso. Então que a gente venha ser aquilo que a gente não teve, tá bom? Que você venha ser a luz que o Senhor pode usar para iluminar o caminho. Então fique atento, porque se você tem vida, o Senhor quer usar. Não se acende uma candeia e coloque embaixo da cama. Não se acende e esconde, mas pelo contrário, coloque em um lugar onde todos possam ver. O Senhor quer nos usar. Às vezes a gente acha que é algo tem que ser muito detalhado. Não, às vezes é uma palavra que você fala com uma pessoa e o Senhor sensibiliza aquele coração e aquela palavra entra e dá frutos. Que o Senhor venha falar com você e que você venha analisar melhor o seu dia a dia e perceber que você tem vida. E se a gente tem vida, a nossa vida precisa fluir para outros. O Espírito Santo que está em nós, ele flui como um rio. Então, permita-se fluir e não permita sentir essa dor, que essa dor muitas vezes é porque a gente não tem transmitido a palavra do Senhor. A gente não tem colocado para fora aquilo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor nos dá para a gente compartilhar. Então, compartilhe. E que o Senhor venha te abençoar, que Ele venha falar ao seu coração. E não se esqueça que você tem vida. E a vida não é só para você, tá bom? A vida é para quem estiver ao seu redor. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.